Para coibir conflito e disputa territorial entre traficantes e milícia, 2.000 policiais civis e militares fazem mega operação em 10 comunidades no Rio de Janeiro. Ministro do STF, Alexandre de Moraes, tira sigilo do áudio da conversa entre Jair Bolsonaro e Alexandre Ramagem sobre estratégia para proteger Flávio Bolsonaro no caso das rachadinhas. Brasil avança na imunização e sai da lista dos 20 países com mais crianças não vacinadas. Mas levantamento mostra que níveis mundiais de imunização estagnaram em 2023. O presidente Lula condenou mais uma vez o atentado contra o ex-presidente Donald Trump e criticou as avaliações sobre quem ganha ou quem perde politicamente com o episódio. Ao invés de a gente ficar analisando se alguém ganha ou perde com isso, o que nós temos que ter certeza é que a democracia perde. Os valores do diálogo, os valores do argumento, os valores de sentar em forma de uma mesa da forma mais diplomática para encontrar soluções para os problemas, vai indo pelo ralo. Se tudo vir encontrar na base da bordoada, na base da violência, na base do burro, na base da luta, na base do tiro, na base da faca, onde é que vai a democracia? Bom, vamos agora a Brasília conversar ao vivo com o nosso comentarista de política, Kennedy Alencar. Oi, Kennedy, boa noite. Embora o Lula não queira falar sobre quem ganha ou quem perde, é só sobre isso que se fala no mundo inteiro. Aqui no Brasil e no mundo é essa a principal repercussão. Mas na sua visão, Kennedy, qual é o efeito político desse atentado sofrido pelo ex-presidente Trump? Olá, Amanda. Boa noite para você, boa noite para o Augusto, boa noite para quem está nos assistindo. A fala do Lula é correta, ele é um presidente da República e ele está certo, ou seja, violência política numa democracia enfraquece a democracia. Agora, esses episódios, eles têm um uso político. O próprio Trump, durante o atentado, ele pede para o serviço secreto, para os agentes darem uma parada, ele ergue o braço, cerra o punho e diz lutem, 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 e cria aquela foto icônica, que vai entrar para os anais aí do marketing político. No Brasil, a gente tem um paralelo com a facada no Bolsonaro em 2018. Apesar das teorias conspiratórias aqui no Brasil e lá nos Estados Unidos, o Bolsonaro foi vítima de um atentado real, o que é inaceitável numa democracia, e o Trump também foi vítima de um atentado real, o que é inaceitável numa democracia. Claro que houve uma falha do serviço secreto, isso está mais do que evidente. O atirador ficou numa posição de tiro livre na frente do Trump, muito perto, né? E há uma própria admissão nesse sentido. E há um paralelo, né, Amanda, entre a questão da facada no Bolsonaro em 2018 e o tiro no Trump em 2024. Agora, eu acho que o efeito político positivo, porque é positivo, todo mundo tem que se solidarizar com um candidato que sobrevive a um atentado. Num momento como esse, até o próprio Biden interrompeu a campanha. Então tem um efeito político positivo, energiza a campanha. Só que o efeito político positivo deve ser menor para o Trump do que foi para o Bolsonaro em 2018. Ainda faltam quase 4 meses para a eleição de 5 de novembro. As rejeições do Trump e do Biden estão muito cristalizadas e a eleição vai ser disputada mesmo para valer num grupo restrito de 7 estados, que são chamados estados pêndulo. Já o Bolsonaro conseguiu fugir de debate em 2018, a facada aconteceu há um mês, foi 6 de setembro, a eleição aconteceria no primeiro turno em 7 de outubro e depois em 28 de outubro. Eu tendo a achar que o efeito político para o Trump não será tão positivo quanto foi para o Bolsonaro. E que esse jogo está aberto ainda há uma chance para o Biden, mas, claro, se complicou e o Trump vive um bom momento político, como a gente tem visto aí na convenção republicana em Milwaukee. Amanda e Augusto. Perfeito, obrigado, Kennedy. Vamos falar agora sobre a previsão do tempo com a Valéria Luizetti. Boa noite, Valéria, tudo bem? Valéria, e aí, continua o frio do final de semana ou esquenta um pouquinho nos próximos dias? Pois é, boa noite, Amanda, Augusto, e boa noite a todos que nos assistem. O frio marcou presença em algumas regiões durante o final de semana. Em alguns locais ele permanece ao longo da semana, em outros ele começa a abrir espaço para o calor. Então, já que estamos falando das temperaturas, amanhã elas devem ser mais baixas na região sul, um pouco mais amenas no sudeste e mais elevadas no restante do país, com máximas que devem sim ultrapassar os 30 graus no centro-oeste, no norte e também no nordeste. Falando agora das chuvas, amanhã elas devem ser mais intensas, principalmente no extremo da região norte, e possibilidade de chuvas mais isoladas
no litoral nordeste e também entre o litoral sudeste até o litoral sul. Já na parte mais central do país, o clima deve ser seco e com baixa umidade relativa do ar, principalmente nessa área entre Mato Grosso, Tocantins e Goiás. Falando agora especificamente da região sudeste, amanhã máxima de 26 graus no Rio de Janeiro, 25 em Belo Horizonte e também em Vitória. As mínimas oscilam aí entre 19 e 13 graus em algumas regiões e possibilidade de chuvas mais isoladas, principalmente no litoral de Vitória e também do Rio de Janeiro. Agora, aqui em São Paulo, como a Amanda mencionou, o final de semana foi de mais frio, principalmente no sábado, mas ao que tudo indica, como a gente pode conferir aqui, o calor deve voltar a marcar presença ao longo da semana. Então, amanhã, máxima de 21 graus em São Paulo, 24 na quarta e 26 na quinta-feira, mínimas aí entre 13 e 14 graus, então as madrugadas continuam mais frias e possibilidade de chuvas isoladas e talvez um pouco mais fortes, principalmente na quarta-feira. Amanda e Augusto. Obrigado, Valéria. Boa noite para você. O presidente Lula voltou a defender o acordo entre o Mercosul e a União Europeia e pediu para que o pacto seja feito quanto antes. A declaração foi feita após um encontro com o presidente italiano Sérgio Mattarella. O acordo de livre comércio entre o Mercosul e a União Europeia tem sido costurado há mais de 20 anos. O objetivo é facilitar a compra e a venda de produtos entre os países membros dos dois blocos. Mas a negociação enfrenta a resistência de alguns países europeus, entre eles a França. Explicitei que o avanço das negociações depende dos europeus resolverem suas próprias contradições internas. Entre os entraves que impedem o fechamento do acordo estão as compras governamentais. A União Europeia quer que as empresas da Europa participem de licitações dos países sul-americanos e vice-versa. No entanto, o Brasil acredita que a indústria nacional pode ser prejudicada. Outra discordância envolve questões ambientais. A Europa quer a garantia de que a intensificação do mercado entre os blocos não vai resultar no aumento da destruição ambiental. Caso contrário, haveria punições. Medidas como a taxa de carbono imposta de forma unilateral pela União Europeia pode afetar 5 dos 10 produtos brasileiros mais exportados para o mercado italiano. A redução das emissões de CO2 é um imperativo, mas não deve ser feita com base em medidas unilaterais que vão impactar a vida dos produtores brasileiros e dos consumidores italianos. Se for concluído, o acordo vai formar uma das maiores áreas de livre comércio do planeta, com mais de 720 milhões de pessoas. A expectativa é que, contratado, cerca de 95% dos bens industriais brasileiros vão ter imposto de importação zerado para entrar no mercado europeu. O chefe de Estado da Itália, Sérgio Mattarella, é a favor do acordo. O comércio entre Brasil e Itália movimenta 10 bilhões de dólares por ano. O governo brasileiro tem intenção de aumentar esse valor. Os dois chefes de Estado assinaram memorandos de entendimento entre a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, a Embrapa, e a Universidade de Turim. Também foi assinado um acordo para que italianos e brasileiros possam usar a carteira de habilitação nos dois países. Sérgio Mattarella lembrou que o encontro com Lula ocorre no momento em que se comemora os 150 anos da imigração italiana. O Brasil concentra o maior número de italianos fora da Itália. Nós compartilhamos os mesmos objetivos, os mesmos valores e a mesma esperança para a humanidade. As forças de segurança do Rio de Janeiro ocuparam 10 favelas da zona oeste da capital fluminense por tempo indeterminado. 28 pessoas foram presas. A operação tem como objetivo acabar com disputas entre traficantes e milicianos na região. A ação integrada envolve mais de 2.000 policiais civis e militares, que vão atuar nas 10 comunidades por tempo indeterminado. Os agentes contam com apoio de drones para reconhecimento facial, além de helicópteros e veículos blindados. O objetivo é retomar territórios e combater as disputas entre traficantes e milicianos. A ação também busca reconectar serviços, que, segundo as investigações, têm sido explorados pelos bandidos, que obrigam moradores e comerciantes a pagarem taxas e usarem os negócios ilícitos. Não há lugar nesse estado onde o poder público não entra. Não tenho dúvida nenhuma
que essa situação vivida nessa região também acaba sendo um efeito do excelente trabalho feito pelos senhores e pelas senhoras de enfraquecimento das milícias na área, sobretudo, de Jacarepaguá. A ocupação também busca coibir a lavagem de dinheiro. As favelas ocupadas são Cidade de Deus, Gardênia Azul, Rio das Pedras, Morro do Banco, Fontinela, Muzema, Tijuquinha, Sítio do Pai João, Terreirão e César Maia, todas na zona oeste da cidade. Durante a ação, bandidos fugiram do cerco policial e abandonaram um carro na linha amarela, uma das principais vias expressas da cidade. Dentro do veículo foram encontradas 3 granadas. Os artefatos passaram por perícia e foram desativados pelo esquadrão antibombas da Polícia Civil. Uma arma, papelotes de maconha e dinheiro em espécie também foram apreendidos. Na Cidade de Deus, os agentes autuaram uma fábrica de gelo clandestina que despejava óleo direto para a rede de esgoto. O estabelecimento também furtava água. Em Gardênia Azul, agentes interditaram um local irregular de descarte de resíduos de construção civil. Tudo aqui nosso hoje é baseado na inteligência. E aí a inteligência da Secretaria de Estado de Segurança Pública mostrou que precisava de uma intervenção mais direcionada ali. Durante essa coletiva, o governador Cláudio Castro afirmou ainda que a operação foi vazada. Segundo o governador, os policiais envolvidos, que ele chamou de desvirtuados, serão punidos severamente. 2 pessoas morreram e 4 ficaram feridas em graves acidentes de trânsito na Grande São Paulo. Em Osasco, uma câmera de segurança registrou quando uma mulher perdeu o controle do carro e bateu em 5 veículos que estavam parados no semáforo. Segundo a prefeitura, 4 pessoas ficaram feridas, entre elas a motorista. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública, ela confessou ter ingerido bebida alcoólica. O caso foi registrado como colisão, embriaguez ao volante e lesão corporal culposa na direção de veículo. Também em Osasco, uma idosa de 66 anos morreu atropelada por um motorista com sinais de embriaguez. Ela foi levada ao pronto-socorro, mas não resistiu. O acidente foi feio. Pegou ela, jogou no asfalto aqui e levou uns 5 metros, uns 12 metros para frente. O homem confessou ter usado drogas, além de ter ingerido bebida alcoólica e recusou fazer o teste de bafômetro. Ele foi preso em flagrante. O caso foi registrado como homicídio culposo na direção de veículo automotor. Em Guarulhos, um motorista de aplicativo de 41 anos morreu depois de ter o carro atingido por um veículo na contramão em alta velocidade. Nessas imagens, dá para ver que o condutor que causou o acidente entra na contramão ao tentar fazer uma ultrapassagem. Ele não consegue concluir, então ele bate de frente com o carro de Edinaldo de Souza Mendes. Segundo a polícia, os 2 condutores estavam lúcidos e não apresentavam sinais de embriaguez. Segundo o filho da vítima, tinham 4 pessoas no veículo e o condutor teria fugido do local sem fazer o teste do bafômetro. Pelos vídeos que nós conseguimos agora recentemente à tarde, podemos sim verificar agora, afirmar com todas as palavras de que eram 4 pessoas que estavam no local do acidente, que estavam dentro do veículo e que também não prestaram socorro para o meu pai, que não saiu do veículo. O grupo que estava no carro que causou o acidente teria tentado enganar a polícia. Felipe Gambetta Malheiro, de 21 anos, que havia se apresentado como motorista do carro, não era o condutor. Ele teria dito à polícia informalmente que mentiu e deverá responder por fraude processual. O condutor seria, na verdade, Gustavo Moreira Cardoso. O Brasil deixou a lista dos 20 países com mais crianças não vacinadas no mundo. No ano passado, 13 das 16 principais vacinas do calendário infantil apresentaram aumento das coberturas vacinais em todo o Brasil, se comparadas às coberturas registradas no ano anterior, em 2022. A boa
notícia veio de um relatório divulgado pela Organização Mundial da Saúde, a OMS, e o Fundo das Nações Unidas para a Infância. Os números mostram que, no Brasil, a quantidade de crianças que não receberam nenhuma dose das vacinas que protegem contra a difteria, o tétano e a coqueluche, chamada de DTP-1, caiu de 418 mil em 2022 para 103 mil em 2023. E quando se trata da segunda dose de reforço, o resultado também é positivo. Caiu de 846 mil em 2021 para 257 mil em 2023. Em 2021, o Brasil estava em 7º lugar na lista dos 20 países com mais crianças não imunizadas do mundo. Mas no ano passado, esse cenário mudou. Em 2 anos, houve aumento na aplicação de 14 dos 16 imunizantes analisados pela OMS. O movimento pela vacinação venceu, com a volta da ciência, da confiança da população brasileira nas vacinas do nosso Sistema Único de Saúde, do SUS. O resultado positivo mostra uma evolução do Brasil em relação aos outros países. Em todo o mundo, houve um aumento no número de crianças que não receberam as doses da vacina DTP. Em 2022, quase 14 milhões de crianças não foram imunizadas. Em 2023, esse número saltou para 14,5 milhões. Apesar da vitória, no Brasil, as metas de vacinação para crianças nos estados ainda não foram atingidas. No caso da DTP, conhecida como vacina pentavalente, a cobertura vacinal chegou a 76,8% no ano passado. O objetivo do Ministério da Saúde era de 95%. Para esta infectologista, a informação é o melhor caminho para alcançar essa meta. Continuar vacinando e continuar orientando e não tenha medo, também é um exemplo que eu dou. Eu preciso ter a empatia de entender a dúvida do meu paciente. Não adianta eu chegar para ele e falar, isso é absurdo, isso é um monte de mentira. Não, eu preciso entender que ele está recebendo informações de pessoas que estão até bem intencionadas. Ela está disseminando uma informação falsa, mas não porque ela quer o mal a outra pessoa, porque ela recebeu e achou aquilo importante. Então, eu preciso ter essa empatia com o meu paciente, entender o que está passando pela cabeça dele e orientar. 4 pessoas morreram e 20 ficaram feridas em um grave acidente hoje cedo na BR-116, no interior de Minas Gerais, entre um ônibus de turismo e uma carreta. Imagens feitas logo após a batida mostram os passageiros à margem da rodovia e os veículos destruídos. Os 2 motoristas e 2 passageiros morreram na hora. 2 pessoas estão em estado grave no hospital. O ônibus saiu de Recife e seguia para Belo Horizonte com 45 passageiros. Segundo a polícia, o motorista da carreta invadiu a contramão e bateu de frente no ônibus. O Shopping Center Popular de Cuiabá, em Mato Grosso, desabou após um incêndio de grandes proporções atingir o local durante a madrugada. Com 600 lojas, o shopping não tinha seguro. O prejuízo é milionário. Ainda não se sabem as causas do incêndio. Na tarde de hoje, o Conselho de Ética da Câmara dos Deputados ouviu, na condição de testemunha, o ex-chefe da Polícia Civil do Rio de Janeiro, Rivaldo Barbosa, acusado de atrapalhar as investigações do assassinato da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes no Rio de Janeiro. O repórter Marcos Amoroso acompanhou e traz os detalhes ao vivo, direto de Brasília. Boa noite para você, Marcos. Como é que foi o depoimento? Pois é, boa noite Augusto, boa noite Amanda e a todos que nos assistem. Esse depoimento acabou agorinha e durante o esclarecimento, Rivaldo negou diversas vezes que conhecia ou que tenha tido qualquer tipo de envolvimento de relação com os irmãos Brazão. Em um dos questionamentos ali dos deputados, Rivaldo se exaltou, bateu na mesa e negou mais uma vez que tenha tido qualquer tipo de envolvimento no crime que ocasionou a morte de Marielle e Anderson. Vamos acompanhar. Olha, desde o dia 31 de maio de 1969, ou seja, o dia que eu nasci, eu nunca falei com nenhum irmão Brazão. Nem falei algo pessoal, profissional, político, religioso, espiritual ou
ou mesmo de lazer. Eu nunca falei com essas pessoas na minha vida. Rivaldo também negou que tinha uma relação próxima ali com Marielle, com quem, segundo ele, teria encontrado uma vez só. E por que esse encontro aconteceu? Ele estava investigando uma série de assassinatos que tinham acontecido no Complexo da Maré. Na época foram cerca de 10 mortes e Marielle ajudou Rivaldo a conversar com algumas testemunhas. Ele, inclusive, agradeceu essa ajuda e disse que sem ela não teria esclarecido o crime. Ainda durante o depoimento, o Rivaldo disse que a milícia hoje no Rio de Janeiro é um câncer que faz com que muitas pessoas sejam mortas, inclusive Marielle e Anderson. Bom lembrar que Rivaldo está preso desde março e prestou depoimento por meio de videoconferência autorizada pelo ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal. Esse depoimento de Rivaldo faz parte do processo de cassação do deputado Chiquinho Brazão, que é acusado de ser um dos mandantes do assassinato de Marielle e Anderson. Além de Rivaldo, outras testemunhas vão ser ouvidas no Conselho de Ética. Aí então será elaborado um relatório final que vai decidir pela cassação ou não. Caso decida pela cassação, esse relatório ainda precisa ser votado no plenário da Câmara dos Deputados e ser aprovado por maioria absoluta. Volto com vocês no estúdio. Muito obrigada, Moroso. Boa noite. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, retirou o sigilo dos áudios em que o ex-presidente Jair Bolsonaro discutiu com o então chefe de Gabinete de Segurança Institucional, general Augusto Heleno, e também com o diretor da ABIN, Alexandre Ramagem, formas de barrar a investigação contra o senador Flávio Bolsonaro. Repórter Igor Damasceno tem os detalhes. Oi, Igor, boa noite. Na verdade, isso é um desdobramento, de uma operação que aconteceu na semana passada, mais uma fase da operação que mira a chamada ABIN, o que ficou conhecido como ABIN paralela, prendeu 5 agentes lá que participaram da ABIN na gestão Bolsonaro, e aí veio à tona a revelação de que havia esse áudio, que até então estava sob sigilo, e hoje esse sigilo foi levantado e revelou algumas frases, algumas declarações bastante comprometedoras, né, Igor? É isso, Amanda. Boa noite a você, também ao Augusto. Boa noite a todos que nos acompanham. Essa reunião aconteceu no dia 25 de agosto de 2020. Além de Bolsonaro, Augusto Heleno e Alexandre Ramagem, também estavam presentes as advogadas de Flávio Bolsonaro. Essa reunião durou mais de 1 hora e foi gravada por Alexandre Ramagem. A Polícia Federal acredita que ele fez essa gravação porque sabia que ia ser convidado para fazer algo ilegal e precisava se resguardar. O motivo dessa reunião é que todos esses que estavam presentes nesse encontro, nessa reunião, buscavam encontrar meios oficiais de livrar Flávio Bolsonaro de um suposto esquema de rachadinhas. A polícia estava investigando esse suposto esquema de rachadinha na época em que Flávio Bolsonaro era deputado estadual no Rio de Janeiro. Em dado momento dessa reunião, Jair Bolsonaro sugere que as advogadas do filho dele vão até o secretário da Receita Federal, José Barroso Tostes, e consigam detalhes sigilosos da investigação que estava em curso contra Flávio Bolsonaro. Esses dados seriam compilados e levados até o então presidente da Dataprev, Gustavo Canuto. Canuto, inclusive, que já foi ministro de Bolsonaro. A ideia seria tirar os auditores que faziam as investigações contra Flávio Bolsonaro do caso. Vamos ouvir. Ninguém está pedindo favor aqui. O caso, conversar com o chefe da Receita. Não estou acessando. Ele não tem chance dele sair disso aqui não, né, Ana? Não, o Tocha já sei. Não, mas eu acho que é o secretário da Receita. É sim, é o 02, não é isso? Não tem problema. É o 01 do CEP. Era ministro, mas foi para lá. Sem problema nenhum. Certo. Pô, então... Sem problema de eu conversar com ele. Vai ter problema de eu conversar com ele. Bom, em um outro momento da reunião, o ministro do Gabinete de Segurança Institucional, o general Augusto Heleno, aponta uma certa preocupação de que essa trama vazasse. Bolsonaro concorda e também se mostra preocupado. Vamos ouvir. Olha, ele tem que manter esse troço fechadíssimo, pegar gente de confiança dele. Sozinho, o mundo é muito inteligente. Ninguém começa a ver sozinho, então...
E deixar bem claro, nunca sabe alguém está gravando alguma coisa, que nós não estamos procurando favorecimento de ninguém. Igor, nessa gravação, o ex-presidente Bolsonaro diz que o ex-governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, teria oferecido ajuda para livrar Flávio Bolsonaro da investigação se ele fosse indicado para uma vaga no Supremo Tribunal Federal. Essa vaga era mesmo para ele? Na verdade, não, Augusto. De acordo com as investigações da Polícia Federal, Bolsonaro indicaria para uma vaga no Supremo Tribunal Federal o juiz Flávio Itabaiana, que na época cuidava das investigações sobre Flávio Bolsonaro. Seria uma troca de favores. Bolsonaro faria essa indicação do juiz e, em troca disso, o então governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, abafaria o caso junto do juiz. Vamos ouvir. Ano passado, mesmo ano, encontrei com o Vitor, não tinha esse problemão, bem pequenininho o problema, ele falou, resolve o caso vaga, me dá uma vaga no Supremo. Nossa, é coisa grave. Vamos lá, Kennedy Alencar, repercute agora, a gente já falou sobre os Estados Unidos, vamos falar agora sobre a nossa política aqui do dia a dia no Brasil. Qual a importância dessa decisão do ministro Alexandre de Moraes, que levantou esse sigilo e, portanto, tornou públicas todas essas declarações, essa conversa do Bolsonaro com Ramagem, Augusto Heleno? Você com o Augusto aqui, com quem está nos assistindo. Amanda, o Igor Damasceno deixou muito bem aí pra gente, com muita clareza, a gravidade do caso. É um presidente da República, reunido com o ministro-chefe do Gabinete da Segurança Institucional, o general Augusto Heleno, com o chefe da Agência Brasileira de Inteligência, ABIN, o Alexandre Ramagem, advogadas do Flávio Bolsonaro, falando em falar com autoridades e descobrir como estava ocorrendo a investigação do filho dele. Uma investigação sobre lavagem de dinheiro no gabinete dele, quando ele era deputado estadual no Rio de Janeiro. Então tem problema, sim, querer falar com o chefe da Dataprev, tem problema, sim, querer pressionar a Receita Federal. Isso é mais um crime que o Bolsonaro cometeu na presidência da República. Como no caso das joias, como durante a pandemia, como com as ameaças à democracia. O Bolsonaro é um sujeito que desqualificou a presidência da República. E a gente vê hoje muito político passando pano para ele. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, o Ciro Nogueira, senador, eles têm que decidir se eles querem passar pano para um presidente que cometeu crimes na presidência da República, de olho nos votos que o bolsonarismo tem, ou se eles vão ter uma atitude republicana, né? Não combina. Não combina defender o comportamento do Bolsonaro. É indefensável, Amanda. No caso das joias, no caso da ameaça à democracia, no caso da pandemia, então, o Bolsonaro conseguiu passar incólume. Ele contou com o apoio do Arthur Lira, presidente da Câmara. Não houve nenhum seguimento a um pedido de abertura de processo de impeachment. O Procurador-Geral da República da época, Augusto Aras, olhou para o lado, não fez nada. Claramente, a gente está vendo o Bolsonaro usar uma estrutura do governo. Ele é um presidente da República. Ele não é dono da presidência da República. O Bolsonaro vulgarizou, rebaixou a presidência da República. É por isso que ele está inelegível, né? Ele questionou o nosso sistema eleitoral. É muito importante que a gente tenha claro quem é essa figura e o que ele já fez no país, né? A gente está vendo o que está acontecendo nos Estados Unidos, a ameaça na extrema-direita no mundo, porque a democracia é uma conquista muito importante nossa. E uma figura como essa, que chegou à presidência da República, está aí. A gente tem a exposição de uma gravação de um aliado, um não confia no outro, né? O nível baixo das pessoas que o cercam, tratando claramente sobre como nós vamos aqui descobrir um jeito de ajudar o Flávio Bolsonaro, que acabou de quitar uma compra imobiliária milionária com recursos, né? Não sabem explicar esse patrimônio todo que eles desenvolveram. A política é o meio de vida para esse pessoal. Então os brasileiros precisam saber quem é essa gente. Amanda e Augusto. Obrigado, Kennedy, por sua análise. Boa noite para você. O influenciador Vitor Vieira, suspeito de atropelar e matar um homem na zona oeste do Rio, continua foragido. A vítima tinha acabado de se casar. No cemitério da Ilha do Governador, na zona norte do Rio, os mesmos amigos e parentes que 2 dias antes festejavam um casamento se reuniam para uma despedida. Foi o casamento perfeito, assim, eu nunca vi um casamento tão bom, tudo perfeito, eles perfeitos. Fábio Toshiro Kikuta se casou no sábado com Bruna Toshiro.
O enterro foi marcado pela comoção. Depois da cerimônia de casamento, realizada em um sítio em Guaratiba, na zona oeste do Rio, Fábio e Bruna seguiram para um hotel. Imagens gravadas por uma câmera de segurança mostram que depois de deixar as malas no apartamento, o casal, de mãos dadas, tenta atravessar a Avenida Lúcio Costa, uma das mais movimentadas da região, para chegar à orla. Às 11h37 da noite, uma BMW branca atropela Fábio, que com um impacto é projetado para dentro do veículo. Em depoimento à polícia, uma testemunha contou que mesmo com o carro em movimento, os ocupantes retiraram o corpo e deixaram na via. O principal suspeito do atropelamento é o influenciador digital Vitor Vieira Bellarmino, que tem mais de 280 mil seguidores nas redes sociais. Ele já teve a prisão decretada e é considerado foragido. O Disque Denúncia publicou um cartaz pedindo informações que ajudem a descobrir o paradeiro do influenciador. No pedido de prisão, o delegado responsável pelo caso destacou que Vitor estava em alta velocidade e fugiu sem prestar atendimento à vítima. No carro, ele estava acompanhado de 5 mulheres, com quem havia saído de uma festa de aniversário. As mulheres já prestaram depoimento. Elas disseram que Vitor não passou da velocidade permitida e que não viram o influenciador consumir álcool ou drogas. Mas a polícia apreendeu em um condomínio de luxo o carro que ele dirigia e encontrou manchas de vinho dentro e na parte externa do veículo. A circunstância que nós iremos definir realmente se houve consumo de bebida alcoólica pelo autor. Isso é uma circunstância que pode indicar o dolo eventual, onde o autor assume o risco de produzir o resultado, que seria justamente o homicídio, a morte da vítima, e a velocidade também que ele empreendia no seu veículo naquela via. Isso tudo será definido tanto por provas testemunhais quanto pela perícia técnica que já está atuando no caso. A internação de bebês menores de 1 ano por problemas respiratórios no SUS bateu recorde em 2023. Foram 153 mil internações, o maior número registrado em 15 anos. O dado representa aumento de 24% em relação a 2022. As maiores taxas de internação aconteceram no Sul e no Centro-Oeste. O frio intenso e as queimadas podem ter contribuído para um número elevado nas regiões. Uma criança morreu e 4 pessoas ficaram feridas num incêndio na cidade de Iamundá, no Amazonas. O estado de saúde das vítimas não foi divulgado. 13 casas foram destruídas pelas chamas. Segundo a prefeitura da cidade, o fogo foi causado por uma sobrecarga de energia elétrica em uma tomada. O Rede TV News fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Uma boa noite. Boa noite para você. Até amanhã.